Será que o ChatGPT entende de cripto? O que acontece quando a gente pede conselhos sobre criptomoedas para inteligência artificial? Qual é a melhor cripto? Entre Solana e Cardano, qual escolher? Será que o Bitcoin chega a 100 mil dólares em menos de 3 anos? A gente fez essas e outras perguntas para o ChatGPT. E a resposta é o que você confere no Crypto News. Olá, Crypto News! Tá no ar. Será que a inteligência artificial pode ser útil para o investidor interessado no mercado de criptomoedas? Ela pode ajudar no processo de tomada de decisão sobre o universo cripto? O programa de hoje é um pouco diferente. A gente fez vários testes e perguntas para a inteligência artificial, especificamente para o ChatGPT, sobre Bitcoin, Ethereum e por aí vai. A fotinho que está na imagem, na conversa com o ChatGPT, não é minha, é da nossa roteirista, a Mayara, né? Obviamente. Primeira pergunta, vale a pena investir em criptomoedas? ChatGPT deu uma resposta meio ensaboada, mas até que prudente. Diz que a decisão de investir em criptomoedas depende de vários fatores, incluindo seu perfil de investidor, tolerância ao risco e compreensão do mercado. E destacou alguns pontos a se considerar. Volatilidade, explicando que criptomoedas são conhecidas por sua alta volatilidade, os preços podem subir rapidamente, mas também cair drasticamente e que é importante estar preparado para as grandes oscilações de valor. Citou também pesquisar sobre a cripto antes de investir nela, diversificar portfólio, estratégia prudente, perfil de risco, importante avaliar o risco que está disposto a correr, tudo isso aí a gente já sabe, beleza, é o normal. E aí veio um que eu achei mais interessante, regulação. Diz o ChatGPT, esteja ciente das regulamentações em seu país em relação às criptomoedas. As leis e regulamentos podem afetar a sua capacidade de comprar, vender ou manter criptomoedas. Ponto que não se comenta tanto por aí, né? E por último, ele sugere procurar conselhos de profissionais, né? Mas beleza. Segunda pergunta que eu queria saber a respeito dele. Qual é a melhor cripto, na opinião do ChatGPT? Resposta, né? Não posso fornecer recomendações financeiras ou investimento específicas, incluindo qual criptomoeda é melhor, as criptos variam significativamente em termos de tecnologia, casos de uso, desempenho de mercado, o que pode ser considerado melhor para um pode não ser para o outro e blá blá blá, aquela história que a gente já conhece. Agora, a partir desse ponto, segunda pergunta, essa resposta, primeira bem ensaboada, segunda super ensaboada em cima do muro, já tô achando que vai ficar desse jeito para tudo, não vai responder nada diretamente, né? Mas vamos para a terceira pergunta. Qual cripto é mais promissora? Solana ou Cardano? Resposta já começa daquele jeito meio frustrante, né? Não tenho opiniões pessoais ou capacidade de prever o desempenho futuro das criptomoedas, você tem que fazer sua própria pesquisa, etc. Mas pelo menos descreve as duas de um jeito interessante, olha só. Solana e Cardano são duas criptomoedas notáveis, cada uma com sua própria proposta de valor e tecnologia. Solana é conhecida por sua velocidade de transação extremamente rápida e capacidade de suportar uma quantidade alta de transações por minuto. Cardano, por outro lado, é uma plataforma de contrato inteligente que se concentra em segurança e escalabilidade, usando uma abordagem altamente acadêmica para o seu desenvolvimento. Eu gostei, pelo menos trouxe uma explicação sobre elas. Então, vamos tentar mais uma vez. A Mayara, a nossa roteirista, toda meiga, conversando com o GPT, né? Poxa, que pena! Nem precisava ter escrito isso, mas interessante, né? Você vê como a tecnologia faz até as pessoas se humanizarem no trato com ela também. Tá, se tivesse que escolher, investiria em Bitcoin ou Ethereum? O que será que a inteligência artificial responde? Resposta lisa como um bagre ensaboado, né? Não tenho a capacidade de fazer escolhas financeiras ou fornecer conselhos de investimentos pessoais. As duas são criptomoedas conhecidas, estabelecidas, cada uma com sua própria característica, e antes de investir é importante compreendê-las e blá 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 blá. Tá, sem muita esperança, né? Mas vai que fizemos uma última pergunta, até tentando dar um certo truquezinho. Você acha, com base em seus dados e histórico da moeda, que o Bitcoin chega a 100 mil dólares em menos de 3 anos? Vai que não deu certo. Não posso fornecer previsões específicas sobre os preços futuros do Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda e por aí vai. Então, bom, sem muito sucesso quanto a conselho e visão do GPT sobre as criptos, conhece sobre elas, define bem, mas não arrisca em nada, né? Como ele não quis responder para avaliar as nossas perguntas, a gente resolveu então fazer diferente. Vamos pedir para essa desgrama de ChatGPT fazer as próprias perguntas e ver se pelo menos as dele ele responde, já que as nossas não respondeu. A gente botou o ChatGPT para trabalhar. O que o próprio GPT perguntaria sobre criptomoedas?
A gente fez um prompt completinho, né, as instruções assim, para ele entender claramente qual era a missão. E a gente disse, olha, eu quero que você faça 10 perguntas sucintas sobre qualquer coisa envolvendo o ecossistema das criptomoedas, onde deve priorizar assuntos mais conhecidos. Elas devem ser divididas em 4 níveis: básico, intermediário, avançado e expert. Olha só as perguntas que o ChatGPT fez. O que é uma criptomoeda? E qual é a diferença entre Bitcoin e altcoins? Aí as do nível intermediário. Como funcionam as transações de criptomoedas e qual é o papel dos mineradores nesse processo? O que é uma carteira de criptomoedas e por que é importante para os usuários? E a terceira, desse nível intermediário, quais são as principais diferenças entre uma ICO e uma STO? As 3 perguntas do nível avançado foram as seguintes: o que é a tecnologia blockchain e como ela é fundamental para as criptomoedas? O que são contratos inteligentes e como eles são usados nas plataformas de criptomoedas como Ethereum? E explique o processo de mineração de criptomoedas em detalhes, incluindo a prova de trabalho, que é Proof of Work, e a prova de participação, Proof of Stake. E as duas que ele considerou de expert são as seguintes: qual é o impacto das criptomoedas no sistema financeiro global, especialmente em relação à descentralização e inclusão financeira? E a outra, como as tecnologias de criptomoedas estão sendo aplicadas em setores além das finanças, como saúde, logística ou governança? Enfim, uma pergunta, né, bem encorpada, cabeçuda, assim, quase um negócio meio intelectual, enfim. No geral, nenhuma super palpitante, como as que eu queria que ele respondesse lá no começo, para se posicionar, né? Vai chegar em tal preço, essa ou essa é melhor, vale a pena ou não vale investir? Mas tirando isso, algumas dessas perguntas são até que interessantes em termos de conhecimentos gerais sobre o mercado cripto. E aí, a gente pediu para ele, obviamente, gerar uma resposta didática para cada uma delas, né? De uma forma simples, porém completa, e que incluísse um exemplo prático de cada uma nas suas respostas e também trouxesse explicações sucintas quando ele elaborasse termos técnicos em suas respostas. Em cerca de 30 segundos, trouxe aí todas as respostas, coisa que qualquer humano demoraria muito mais só para digitar, imagina, para apurar. Aí eu dei uma bela de uma filtrada, né, para tentar ser objetivo aqui na conversa com vocês, trazendo os resultados, e selecionei algumas das perguntas e os trechos só mais interessantes das respostas para compartilhar aqui com você que está acompanhando o Crypto News. Então, na pergunta sobre a diferença entre Bitcoin e altcoins, ele diz que o Bitcoin é a primeira e mais conhecida criptomoeda, enquanto as altcoins são outras criptomoedas alternativas ao Bitcoin. Cada uma tem sua própria tecnologia e propósito. Por exemplo, Ethereum é uma altcoin que permite a execução de contratos inteligentes. No nível intermediário, ele aborda o papel dos mineradores nesse sistema. ChatGPT explicou que mineradores são computadores que resolvem complexos problemas matemáticos para validar e registrar transações na blockchain. Em recompensa, eles recebem novas moedas. E exemplificou dizendo que quando uma pessoa envia uma cripto para alguém, essa transação é adicionada a um bloco na blockchain, tornando-se permanente e segura. Blockchain, vamos lembrar que é composta por uma cadeia de blocos, né? Como se fosse uma espécie de vagões de um trem. Outra pergunta de nível intermediário foi sobre o que é uma carteira de criptomoedas e por que é importante para os usuários. Você, por exemplo, usa carteira de criptomoedas? Que tipo de carteira é essa? De acordo com o GPT, uma carteira de criptomoedas é um software que permite armazenar, enviar e receber criptomoedas. Cada carteira possui uma chave privada única para segurança. É importante porque oferece controle ao usuário sobre os seus ativos digitais. Aí o ChatGPT trouxe a Ledger como um exemplo de carteira. O legal disso tudo foi que ele citou que ela é uma carteira de hard wallet, que é uma das melhores opções para guardar cripto de forma offline, longe da conexão com a internet, para evitar problemas de hack online. Só para esclarecer um pouco mais, existem as wallets com conexão à internet, tipo MetaMask, que são as chamadas hot wallets, e as cold wallets, as carteiras frias, que são dispositivos físicos que armazenam cripto offline, como a Ledger e a Trezor. Tem até uma nova da Trezor, que é o bicho super bacana, interessante, estava vendo até esses dias, querendo comprar. Ambas têm vantagens e desvantagens, Você pode conferir os detalhes completos sobre elas e em outro episódio do Crypto News que a gente gravou. O card está aparecendo aí na tela para você agora, caso queira assistir depois desse vídeo aqui. Outra pergunta foi sobre um tema que talvez seja novidade para muitos. Quais são as principais diferenças entre uma ICO e uma STO? Você já tinha ouvido falar sobre esses termos? Uma ICO é uma maneira de arrecadar fundos para um novo projeto de criptomoeda, oferecendo tokens aos investidores. Já uma STO é semelhante, mas os tokens são considerados títulos e estão sujeitos a regulamentações financeiras.
E o GPT concluiu falando que a ICO da Ethereum, em 2014, arrecadou fundos para desenvolver sua plataforma. E, em contraste, a STO da Blockchain Capital, em 2017, emitiu tokens de segurança representando participação acionária na empresa. No nível mais avançado, uma das perguntas era o que é a tecnologia blockchain e como ela é fundamental para as criptomoedas. Como resposta, o GPT mencionou o seguinte: blockchain é um registro público descentralizado e imutável de todas as transações de uma rede. Ele é composto por blocos de dados ligados criptograficamente. Essa tecnologia assegura transparência, segurança e integridade das transações nas criptomoedas. E como exemplo prático apontou o Ethereum, que utiliza a blockchain para registrar contratos inteligentes. Contratos inteligentes que são acordos digitais autoexecutáveis e que seguem regras definidas. Eles automatizam processos sem necessidade de intermediários, né? Um contrato inteligente pode ser usado para automatizar pagamentos quando certas condições são cumpridas, como liberar fundos de um produto que é entregue, por exemplo. Olha que bacana, significa que o contrato inteligente basicamente tem muitas aplicações, pode ser usado para muitas áreas dentro e fora das criptomoedas. Então tem várias aplicações e acho que a tendência é crescer muito ainda no futuro. Uma outra pergunta era sobre o processo de mineração das criptomoedas, né? Mais especificamente a diferença entre o mecanismo chamado de prova de trabalho, Proof of Work, e a prova de participação, Proof of Stake. Você já conhece muito bem, então não vou nem entrar nisso, mas sim no caso prático que o GPT trouxe. Bitcoin usa POW, né, o Proof of Work, onde mineradores competem para resolver problemas matemáticos, e o Ethereum está num processo de transição para POS, Proof of Stake, onde validadores são escolhidos com base na quantidade de Ether que possuem. Olha só, nessa versão do GPT que a gente usou, a base de dados é atualizada só até 2021. O Ethereum, por exemplo, já terminou de fazer a migração para o Proof of Stake e não está mais em processo de migração, como a inteligência artificial falou. Então, cuidado ao confiar cegamente em tudo que o GPT coloca, principalmente se não estiver usando a versão 4.0 e especialmente se estiver abordando um dado recente ou que possa ter sido alterado recentemente. No nível expert, qual é o impacto das criptomoedas no sistema financeiro global, especialmente em relação à descentralização e inclusão financeira? Baita pergunta cabeçuda, né? Mas o legal mesmo é o exemplo prático. Então eu vou direto para ele. Em países com instabilidade econômica, como a Venezuela, as criptomoedas são usadas para contornar a desvalorização da moeda local e acessar o comércio global. Interessante, né? Em países onde a insegurança econômica aumenta, a confiança na cripto cresce. E na outra pergunta, que a inteligência artificial considerou de nível expert, ele comenta outros usos para a tecnologia das criptos. Olha que legal. Tecnologias de criptomoedas, especialmente blockchain, são usadas para garantir a autenticidade e rastreabilidade em setores como saúde, registros médicos, logística, rastreamento de remessas e governança, votação eletrônica segura. E a gente poderia até completar que também está presente em estratégias de marketing, registro de escrituras de casa, emissão de certificado de conclusão de curso, até mesmo novas carteiras de identidade aqui no Brasil. Essa tecnologia está presente em todos esses fronts. Enfim, as que eu queria mesmo, ChatGPT sabonetou, mas se não é para ajudar com conselho, pelo menos ele pode ser útil para ajudar com informação, como fonte de pesquisa didática, para entender um pouco melhor sobre termos, ativos, conceitos, com os quais talvez a gente não esteja tão familiarizado ou queira uma explicação mais profunda, né? Porque pelo menos didático ele é. Espero que você tenha curtido esse programa, um tanto diferente, né? Mas aí fazendo uma mistura de trabalho com a inteligência artificial e vendo até onde ela pode nos ajudar na hora de investir. Você já conseguiu arrancar alguma outra resposta interessante do ChatGPT a respeito de criptomoedas? Você conseguiu? Conta aí pra gente nos comentários. Qual foi a pergunta que você fez? Bons investimentos! Muito obrigado pelo like, por se inscrever no nosso canal Invest News e até o próximo programa. Tchau!